Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta, meu nome é Galvani e o assunto de hoje é a ultrassonografia da próstata. O ultrassom da próstata é o exame mais solicitado pelo urologista nesse Novembro Azul, que é o mês internacional de prevenção do câncer de próstata. Mas você sabe para que serve o ultrassom de próstata? Você sabe se ele serve ou não para a detecção do câncer de próstata precoce? Bom, nesse vídeo eu vou explicar passo a passo, imagem por imagem, com muitos detalhes, afinal de contas, para que a gente precisa fazer ultrassom de próstata e que doenças que a gente pode esperar que sejam diagnosticadas por esse exame, que é muito útil e muito interessante. Tá bom? Bora lá para as imagens. Bom, gente, o ultrassom de próstata, primeiramente, ele não tem valor direto na detecção do câncer de próstata. Ele não consegue detectar com a sensibilidade que a ressonância magnética tem, por exemplo, aquelas pequenas lesões focais que sinalizam um possível câncer e ajudam a guiar a biópsia. Mas a gente consegue, às vezes, descrever assimetrias grosseiras ou lesões focais aparentes no ultrassom, e isso serviria para guiar uma possível biópsia, para aumentar a sensibilidade de quem for fazer a biópsia da próstata para aquela determinada região que parece muito heterogênea, que chama muita atenção na ultrassonografia. Mas de fato, o ultrassom não pode ser considerado um exame de eleição para estadiamento ou diagnóstico do câncer de próstata, fica mesmo para a ressonância. Só que o ultrassom de próstata de longe não é um exame inútil, muito pelo contrário, a gente consegue avaliar muito bem a bexiga urinária, a próstata e a capacidade de esvaziamento da bexiga urinária. E muitas vezes também a gente consegue ter uma boa imagem das vesículas seminais, embora a gente também não consiga dizer muita coisa a respeito delas, além de alterações grosseiras, tá bom? Vamos começar aqui por esse slide, que eu vou explicar para vocês o seguinte. Primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que saber do exame de próstata é o seguinte, que a bexiga urinária precisa estar cheia. Muitos pacientes se queixam que tiveram que encher a bexiga para poder fazer o exame, que se incomodam de beber água, que a bexiga sempre está muito cheia e sentem dor e se incomodam. De fato, às vezes a bexiga muito cheia até atrapalha. É necessário que a bexiga tenha uma repressão adequada, porque a gente precisa dessa janela escura, a anecose da bexiga urinária, para atingir a próstata que está aqui embaixo, quando o transdutor está aqui em cima. Então, com a bexiga vazia, o intestino que está aqui ao lado, formando sombra acústica posterior e obscurecendo tudo que tem atrás, ele se situa entre a parede e a próstata. E aí a próstata fica completamente escondida, a gente não tem acesso à glândula. Então, você já sabe, é preciso encher a bexiga. É preciso encher demais? Não, só o suficiente. Inclusive, encher demais deixa a bexiga muito sensível à pressão que a gente tem que fazer com o ultrassom e dificulta fazer o exame porque o paciente não tolera. Então, vamos avaliar primeiro de tudo a bexiga urinária, que é o que está mais próximo do transdutor. A bexiga a gente tem que ver, primeiro, se o paciente é capaz de encher a bexiga. A bexiga tem uma boa capacidade, o paciente está se sentindo tranquilo. Enchi a bexiga, não estou desesperado e a bexiga tem um volume razoável. Beleza, então ele tem sensibilidade e ele tem uma bexiga com capacidade normal. A segunda coisa que a gente tem que ver é a espessura da parede. Normalmente os pacientes que têm queixas prostáticas, prostatismo, eles têm uma bexiga já sofrida, uma bexiga que a musculatura já faz esforço demais para vencer a obstrução, a esvaziamento causado pela próstata aumentada ou doente. Então a gente vai ver exemplos como esse, que são de certa forma sutis, mas eles existem. Bexiga com as paredes espessadas e irregulares. Então é isso, a gente vai avaliar a espessura das paredes. Normalmente meu valor de corte é de 5 mm, até 5 mm de espessura de parede da serosa até o fim da mucosa. Numa bexiga de repressão adequada, para mim é uma espessura adequada, normal. Mais que isso, especialmente se tiver esses contornos irregulares, como a gente está vendo aqui, fala a favor de bexiga de esforço, uma bexiga doente. Muitas vezes, a neuropatia da bexiga urinária atinge um determinado grau que a gente começa a ver divertículos verdadeiros. Esse aqui é um caso. A gente vê que do lado direito da bexiga urinária eu tenho uma bolsa com a morfologia parietal semelhante à bexiga, inclusive espessada e irregular, tá? Um pequeno colo que comunica o lúmen da bexiga urinária com o divertículo e o conteúdo urinário semelhante. Aqui nesse divertículo eu posso ter infecção recorrente, eu posso ter uma lesão vegetante, eu posso ter um conteúdo hemático, um hematoma,
tá? Eu também posso ter, inclusive, formação de cálculos, porque esse divertículo ele retém urina e ele esvazia com dificuldade, assim como essa bexiga que já tem um certo grau de neuropatia, tá certo? Então é muito importante a gente encontrar com a bexiga bem cheia os possíveis divertículos, descrever quanto ao tamanho, o colo, a localização, a espessura parietal e o conteúdo. Às vezes também a bexiga ela tem um certo grau de neuropatia que muitas vezes nem é causado pela próstata. O paciente já tem um histórico de doença da medula espinhal, de distúrbio urinário crônico. Às vezes são pacientes que são paraplégicos ou pacientes que sofreram algum tipo de doença medular ou neurológica e tem uma dificuldade crônica de esvaziamento da bexiga urinária, tem infecções de repetição e esses pacientes atingem a idade de visitar o urologista e ele acaba pedindo um estudo da próstata e a gente se surpreende com imagens como essa, uma bexiga urinária com uma repressão adequada, paredes grosseiramente espessadas e irregulares e essas saculações que ocupam praticamente toda a espessura da mucosa, tá? Mas não atingem todas as camadas da parede da bexiga urinária. Esses são pseudodivertículos. Numa imagem como essa, a gente descreve a espessura parietal aumentada, os contornos irregulares, a parede heterogênea, os múltiplos, os inúmeros pseudodivertículos e conclui que aqui deve corresponder a uma doença neuropática, a uma neuropatia da bexiga urinária. Quando a obstrução urinária é crônica, a gente consegue perceber, como nesta imagem aqui, a formação de cálculos primários da bexiga urinária, da mesma maneira que se formam cálculos lá nos cálices renais, os cálculos renais, tá certo? Essa bexiga está cronicamente cheia, ela esvazia com muita dificuldade, a urina se concentra, depositam-se cristais no fundo da bexiga, no soalho da bexiga urinária e, por fim, formam-se os cálculos, como esse, que são imagens nodulares hiperecogênicas com intensa sombra acústica posterior, que a gente consegue ver mexer de um lado para o outro quando a gente muda o decúbito do paciente. Nesse caso aqui em especial, a gente também percebe que essa bexiga ela não está bem cheia, o paciente não tem mais aquela sensibilidade de encher ou esvaziar a bexiga urinária, já tem um certo grau de neuropatia mais intenso do que os primeiros dois casos que eu mostrei para vocês, e as paredes estão realmente muito espessadas e irregulares, tá certo? Então, cálculo de bexiga urinária, pedra na bexiga urinária é uma coisa que a gente também tem que descrever no exame de próstata. E depois que a gente avalia muito bem a bexiga urinária, com todos esses detalhes, com todas essas possibilidades de doença, o próximo passo é avaliar a próstata em si. Então, no primeiro momento, depois que a gente já viu a bexiga urinária, o que a gente vai ver? A gente vai ver que essa próstata aqui desse exemplo, que é um exemplo muito típico de pacientes de 40, 50, 60 anos. Ela é uma próstata grande, assimétrica e heterogênea, certo? Então eu já descrevo assim, próstata aumentada, assimétrica e heterogênea. Os contornos da próstata são lobulados, vocês percebam as lobulações, tá bom? E o lobo mediano da próstata, que é o que circunda a uretra prostática, ele se projeta para dentro da bexiga urinária, mais ou menos onde fica o soalho vesical. Então, o trígono vesical está sendo comprimido pela expansão, pelo aumento do tamanho do lobo mediano da próstata. E isso está relacionado, em certo grau, com dificuldade de esvaziamento da próstata. Tanto é que a gente precisa medir. A gente passa uma linha imaginária tangenciando ou cortando, seccionando essa parte da próstata que está se destacando para dentro do lumen da bexiga urinária, aproximadamente tangenciando os contornos da bexiga urinária e mede essa distância daqui para cá, para que esse lobo mediano aqui apontado pela seta seja bem descrito e o urologista tenha a notícia, né, que esse paciente tem mais chance de ter de fato uma obstrução ao esvaziamento da bexiga urinária pela próstata crescida. O passo seguinte é a gente medir o tamanho da próstata. De acordo com o PIRADS, que é o Sistema Internacional de Pesquisa de Câncer de Próstata, que a gente aplica na ressonância magnética da próstata, aliás, eu tenho um vídeo
só sobre ressonância magnética da próstata, que eu explico em detalhes como é que se faz para detectar o câncer de próstata por ressonância. Se vocês estiverem interessados, eu vou deixar um card aqui em cima, vou deixar também na descrição desse vídeo e no final desse vídeo vai ter um link para a playlist de todos os meus vídeos sobre urologia. São vários vídeos, vale muito a pena assistir. Então, como é que a gente mede a próstata? A gente mede a próstata dessa maneira. A gente mede a próstata nos 3 planos. Primeiro com uma aquisição axial, que passa mais ou menos assim, axial da próstata, tá? E com uma aquisição sagital da próstata, no maior tamanho que eu conseguir ver a próstata, normalmente sem mostrar as vesículas seminais. Eu faço uma medida antero-posterior, uma látero-lateral e uma crânio-caudal, oblíqua dessa maneira, multiplico esses 3 valores e multiplico depois pela constante 0,52 e aí eu tenho o peso prostático estimado, tá certo? Isso é muito importante. A gente leva em consideração a menos de 30 gramas como próstata normal, acima de 30 gramas como próstata aumentada. Só que, dependendo do grupo etário do paciente, a gente considera a próstata aumentada, mas esperado para a idade. Por exemplo, se o paciente tem 45 anos, eu espero uma próstata de aproximadamente 40 gramas, menos que 50 gramas, entre 40 e 50 gramas. Se o paciente tem 70 anos, eu espero uma próstata que fique em torno de 70 a 80 gramas. Normalmente, a idade do paciente corresponde aproximadamente ao volume ou ao peso estimado da próstata, aproximadamente. Deixa de ser alterado? Não, é alterado. Acima de 30 gramas é próstata grande, tá? Mas não é uma próstata exageradamente grande, porque a gente sabe que a próstata ela cresce continuamente com o passar dos anos, por toda a vida do homem, até mesmo a senilidade. Então a gente tem que dar um conforto para o paciente. A sua próstata é grande, mas ela está dentro do tamanho esperado para a sua idade. Isso faz uma diferença enorme no atendimento, e é verdade. O último passo do exame é o paciente esvaziar a bexiga. Ele vai ao banheiro, esvazia a bexiga completamente, sem pressa, e quando ele volta para a mesa de exame, a gente pergunta: o senhor esvaziou bem a sua bexiga? Está com sensação que a bexiga ainda está cheia? Consegue urinar ainda? Se a resposta for negativa, ele tiver com a sensação que a bexiga está vazia, a gente coloca ele na mesa de novo e mede o volume da bexiga urinária dessa maneira como está aqui na imagem e também multiplica por 0,52. As 3 medidas multiplicadas por 0,52, a gente tem o volume estimado da bexiga urinária após a micção, que é o resíduo vesical pós-miccional. Se esse resíduo for abaixo de 30 ml, o paciente está esvaziando muito bem a bexiga. Se esse resíduo for maior que 30 ml, normalmente há algum grau de dificuldade de esvaziamento da bexiga urinária. Seja porque a próstata é muito grande e aperta a saída da urina, seja porque a bexiga já está tão sofrida que a contração da bexiga urinária é insuficiente para manter o débito urinário por tempo suficiente para esvaziar essa bexiga, ou então porque há algum tipo de distúrbio neurológico que faz com que o paciente perca a sensibilidade de esvaziamento da bexiga urinária, ou uma combinação desses 3 fatores. Então, o resíduo vesical pós-miccional é muito importante nesse processo de avaliação. É a única avaliação funcional que a gente faz, e muitas vezes é exatamente isso que o urologista está esperando que a gente diga. Então, não se pode deixar de avaliar o esvaziamento da bexiga no exame de ultrassom de próstata. Então, pessoal, sobre ultrassom de próstata era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nenhuma novidade. Eu publico vídeos aqui 1 ou 2 vezes por semana e também faço lives com muita frequência, onde eu laudo ao vivo, tiro dúvidas, exames de tomografia e ressonância. A gente pode conversar, dividir experiências. Além disso, se vocês tiverem alguma sugestão para novos vídeos, não esqueçam de comentar aqui embaixo, tá? O que vocês querem que eu faça vídeo, que assuntos que vocês querem que eu aborde nas lives, que tipo de exame vocês gostam mais, para que eu possa fazer o conteúdo que mais agrada a vocês, tá bom? Me visitem também nas outras redes sociais, principalmente no Instagram. Eu vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui embaixo na descrição, e no final desse vídeo tem uma playlist de todos os meus exames de urologia, tá bom? É só clicar no link e continuar assistindo. Muito obrigado. Falou!